Muito bom dia para você que está conectado aqui com a gente, tudo bem? Esta é a quinta live da TV Estadão em parceria com a 99 e hoje nós vamos falar sobre o modelo de negócios dos aplicativos de transporte privado para o mercado corporativo. E para isso temos aqui dois convidados. Estou com o Leandro Barankiewicz, acertei? Não, Barankiewicz, diretor de negócios corporativos da 99. O pessoal te chama de Baran até, exato, né? porque é de complicada já chega a vida, né? Então, pois é melhor Baran do que o Barankiewicz, né? E também com a Termute Viana, que é gestora de viagens corporativas da Stone Co, empresa que já utiliza esse serviço. Tudo bem, Sim, Termute? tudo bem, bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, o público já utiliza muito esses aplicativos de transporte, já faz parte aí do dia a dia das pessoas, né? Só que o mesmo não é visto, enfim, nas empresas. Quais são os números atuais, Leandro? É uma excelente pergunta, Mafê. Quando a origem da 99, ela começou com nós como passageiros, não necessariamente atacando as empresas, né? Mas quando a gente fala hoje de gastos, controle, e a gente fala de necessidade de mobilidade das pessoas, principalmente em grandes cidades como São Paulo, Rio e as outras capitais, é um dos principais problemas que as empresas enfrentam. Os aplicativos em si, na verdade, trazem uma inovação muito grande, uma facilidade de você conseguir, ao mesmo tempo, ter um sistema na empresa que controla e traz toda uma governança antifraude e dentro de regras que as empresas conseguem colocar para você utilizar o serviço, ao mesmo tempo com a facilidade de você, na palma da tua mão, dentro do teu smartphone, conseguir pegar, fazer uma chamada num carro, em qualquer lugar onde você esteja. Então, assim, em termos de números, primeiro geral, a gente está falando de... Hoje a gente faz dezenas de milhões de corridas todos os meses, né? A gente começou, por exemplo, o ano 8 vezes menor do que a gente tem hoje, como companhia, como 99 como um todo. Quando a gente fala especificamente de empresas, a gente duplicou 2 vezes esse ano. Olha. Então, quer dizer, existe uma necessidade que a gente já via dessa no mercado e, ao mesmo tempo, as empresas estão vendo que esse tipo de serviço pode trazer uma vantagem muito grande para elas. Então, quando a gente olha em termos de crescimento, a gente está falando de uma escala de 500 mil motoristas hoje no Brasil. Hoje, em termos de utilização, são quase 10 mil empresas que utilizam já esse serviço no Brasil, e um crescimento muito grande. A gente cresce a questão de 300, 400 contratos por mês. Então a adesão é uma adesão muito, muito, muito grande. Isso em empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas, nas grandes cidades, nas cidades espalhadas pelo Brasil. Em termos de estrutura de atendimento, a gente está falando hoje de quase 550 cidades e aumentando. Então as principais capitais, as principais cidades dos estados e também outras não tão grandes, mas também bem servidas por conta da mobilidade, que é um problema que todo mundo passa. Não só as empresas, mas a gente, Isso parte mais de quem? Assim, por exemplo, por parte da 99 ou das empresas? Porque nas empresas, elas são feitas por pessoas que utilizam os aplicativos e conseguem enxergar os benefícios. Exato. E aí as empresas já entram em contato com vocês para mudar o serviço, ou isso parte das visitas da 99? A gente brinca que a gente faz uma evangelização ainda no mercado, por incrível que pareça. Isso é muito bacana, porque mais da metade, apesar desse crescimento muito grande que o mercado está crescendo também, a gente está crescendo junto com o mercado, mas em termos de números ainda, Mafê, mais da metade das empresas ainda utilizam ou não utilizam nenhuma plataforma, que significa que utiliza reembolso. Porque a realidade de você pegar um carro, seja táxi ou motorista particular, é super normal. Todo mundo faz isso, todo mundo precisa se movimentar. Por mais que você tenha tecnologia para fazer videoconferência e tal, a necessidade de você se movimentar é muito grande. É só ver os gastos, por exemplo, com viagens. E quando a gente fala gasto com viagem, é gasto com hotel, gasto com passagem aérea. Só que para você pegar um voo, né, ou para você ir e voltar do hotel, você precisa de um carro normalmente. Né? Então, o que acontece as empresas, elas por elas mesmas já vêm atrás da gente, mas é muito mais a gente evangelizando o mercado e contando isso para elas do que o contrário. E tem um porquê disso. Como existe pouco controle quando você tem uma estrutura de reembolso ou estrutura do velho boleto de táxi, né?
as empresas muitas vezes não sabem quanto gastam. E é um trabalho nosso, inclusive, de evangelização, de dizer para as empresas qual é o tamanho da conta. E é muito doido. Quando a gente mostra esse número, é quase unânime que o pessoal fica maluco, porque de fato os números são muito grandes. Sim, verdade. Né? Então é normal empresas hoje gastarem milhares, dezenas de milhares ou centenas de milhares e muitas vezes milhões de reais por mês em uma rúbrica que é mobilidade, né? E que não é controlado. Olha só, então, e vocês assim, entregam os gráficos, super. Essa é uma das grandes vantagens de você trabalhar com uma solução como essa. Você falou das viagens corporativas, né? Inclusive é o caso do setor ali que a Termute trabalha. Pois é, de viagens corporativas da Estônia. Primeiro eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o porte da Estônia. Ela trabalha com várias empresas de pagamentos, é isso? Isso. A Estônia é uma empresa super jovem, né? Assim, contando com... estabelecendo um parâmetro com as empresas mais tradicionais com muito tempo de mercado, do mercado inclusive que ela é inserida, que é de adquirência. O modelo de trabalho em si está em expansão, a gente está crescendo muito, né? Assim, acho que a empresa está muito focada em bons resultados e até por isso o controle tem que aumentar, né? Então a empresa, ela começou muito pequena, uma startup, hoje ela é grande, tem um porte muito diferente de 4, 3 anos atrás. O reembolso, ele não funciona nessa medida realmente de controle, caso seja realmente o objetivo. Por exemplo, a gente tem aqui a plataforma que ajuda a gerenciar os gastos. A gente tem a discriminação do que foi, né, cada coisa, que seja a passagem aérea, que seja a hospedagem, que seja o uso do transporte, né, do player corporativo, que é essencial. Então, a diminuição de fluxo de reembolso é um objetivo. Né? Eu acho que até a questão mesmo da gente falar de recibo, né? Assim, nunca existiu isso, né? Assim, existe, mas existe num volume muito pequeno. Não, quando a pessoa de repente não está sem bateria no celular, acaba a bateria no celular, alguma coisa nesse nível, assim, mas no geral todos os nossos funcionários, eles são cadastrados, né? Assim, nas nossas plataformas, justamente para que ele tenha a comodidade de uso já pelo corporativo, não na conta pessoal, para ele também não ter o trabalho de ficar pedindo reembolso, porque isso é um problema mundial. Eu acho que você ficar juntando os vouchers, né, os canhotinhos, é um problema absurdo. Existem soluções hoje que, por exemplo, ajudam você a compilar para depois você fazer uma OS de reembolso, mas mesmo assim eu acho que o objetivo cada vez assim das empresas e no nosso é que a gente tenha controle sobre o que está acontecendo com o funcionário e não do contrário, né? Ele que tenha controle sobre o que está acontecendo e gerenciando o reembolso dele. Acho que isso é só mais um trabalho e deixa, assim, cria uma dicotomia, porque o funcionário ele tem que estar focado no trabalho dele. Se eu tenho uma equipe comercial mais focada no objetivo final, que é justamente conseguir novos clientes, né, novas plataformas, né, enfim, ele não tem que estar preocupado com a questão burocrática que a empresa precisa, né? Eu tenho que fazer o reembolso disso. Nossa, vai me pegar, sei lá, 2 horas do dia. Não faz muito sentido. Hoje é muito dinâmico. A empresa, a Estônia, é muito dinâmica. Então, sempre o objetivo é conseguir parceiros que tragam para a gente soluções rápidas e efetivas, né? É uma empresa nova, já de tecnologia, então ela já começou moderna, né? Nem foi uma opção vocês pensarem em cooperativas? Não, isso nunca ficou na mesa, assim. Eu acho que eu, né, com alguns anos de mercado, tive a experiência em outras empresas. Não achei a experiência muito bacana, acho que deixou muito a desejar. O serviço em si deixava a desejar. Eu acho que hoje essa abertura de mercado, né, esse movimento foi muito bom, porque assim, eu acho que o relacionamento das empresas com os players, com quem oferece esse serviço corporativo de transporte melhorou muito. É muito melhor, muito mais dinâmico, tem uma qualidade superior.
e de gerenciamento também, né? O gerenciamento é ótimo. E essa também busca de autonomia, né? Para o funcionário não perder tempo ligando numa central para pedir um táxi que sei lá quando vai chegar. Não, hoje você tem um aplicativo e você sabe em quanto tempo o carro vai estar ali. Se ele não for, você já sabe como resolver sozinho. Você não vai depender de uma central, de um terceiro, né? Sim. Você está ali lidando de fato com a tecnologia e né, que eles oferecem. E eu acho que a diminuição em nível de erro, de tempo também é um grande diferencial, né? Muito bem, disse tudo. Baran, algumas empresas optam pelo táxi, às vezes por poder pegar corredor. Exato. No caso da 99 tem essas duas possibilidades, né? Esse é um grande diferencial da 99. Quando a gente pensa em mobilidade, a gente é um dos propósitos da 99 propor alternativas. A gente começou com essa alternativa na nossa origem, quando a gente começou com o táxi. A gente entendeu que o mercado se transformou para ter uma demanda muito grande para o motorista particular, né, que é a nossa oferta de POP. E o que a gente tem dentro do nosso portfólio é um menu de opções para que tanto o nosso passageiro corporativo quanto o nosso passageiro normal, enfim, pessoa física, que a gente chama, ele pode escolher dentro da sua maior conveniência. Então, um exemplo. Mais de 70% das corridas corporativas são feitas com táxi hoje. Por quê? Porque o táxi ele traz algumas vantagens, que é, por exemplo, utilizar corredor de ônibus. Então, o passageiro corporativo, ele traz junto com ele uma valorização de não só o custo em si da corrida, mas também ou da viagem, né? Mas o quanto tempo o carro chega e em quanto tempo ele chega no seu destino. Tempo é dinheiro, né? Então, assim, você conseguir otimizar isso numa cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro e outras, né? É muito importante você conseguir ter essa vantagem. Muitas vezes é melhor você pagar um pouco mais, mas ao mesmo tempo ter uma vantagem de você não gastar tempo excessivo no trânsito. Mas muitas vezes também acontece nesse deslocamento de que às vezes o carro particular saindo do ponto A para o ponto B e o táxi saindo do mesmo ponto A para o ponto B, a tarifa é ser mais cara do táxi, mas a viagem sai mais barata, porque ele chega mais rápido. Ele não fica parado. Quando a gente fala do algoritmo para eu calcular quanto sai uma viagem, é tempo e distância, né? Então a distância é a mesma, mas o tempo às vezes é muito maior. Né? Então, quer dizer, dar essa vantagem de ter essa conveniência. Então, se hoje eu quero uma economia e não estou com problema de tempo, pego um POP. Se eu estou com uma necessidade de um carro especial, motorista mulher e tal, eu posso entrar lá e pedir esse opcional dentro do aplicativo e consigo ter essa opção à minha disposição. Se eu quero um carro mais luxuoso, tem a opção do top, que é outra opção que a gente tem lá dentro. Se eu quero um táxi, por conta da conveniência, uso o táxi. E a gente também traz a opção da 99, que é um diferencial para os outros aplicativos, que em determinados momentos do dia, o sistema ele calcula a oferta e a demanda. Quando a oferta é maior do que a demanda, a gente trabalha com um sistema que, em vez de alterar a tarifa para cima, eu altero a tarifa para baixo, que pode chegar até 30% de desconto. E aí o que acontece? Aquela mesma tarifa, naquele momento do dia, vai sair com 30%, que pode ser até 30%, tem 30%, 25%, vai de 5 em 5, né? E quando a demanda é muito grande, ele zera e fica igual. Eu dou opção para o meu parceiro motorista aceitar ou não essa corrida. Isso eu acho que é muito bacana. Tanto para o passageiro, que tem essa opção de fazer uma corrida na categoria que ele escolhe com um preço bem mais barato, bem mais em conta, como também para o motorista de táxi, que em determinado momento ele está com uma demanda baixa e ele pode escolher, ou não, é uma questão dele, aceitar essa tarifa mais barata. Isso é um dos propósitos da 99, da gente propor essa melhor conveniência e um menu para cada uma das necessidades em cada uma dos momentos. Né? Muito bem. A implementação, ela fica um pouquinho mais difícil ou não? Por exemplo, a pessoa entra na empresa, ela já tem o cadastro no aplicativo? Da experiência que eu tenho, isso. Por exemplo, a gente tem um fluxo interno, né, um processo, enfim, de admissão, onde essa pessoa vai ser inserida, né, num escopo, uma tabela. Então, a gente tem admissões semanais, né, atualmente, então todas as pessoas que entram na semana, na sexta anterior, a gente já tem essa informação e aí a gente vai e sobe na plataforma, perdão. A gente tem um executivo de conta,
Então, assim, a gente pode fazer isso manualmente e pode também pedir para o nosso executivo fazer em loco. Então, se eu tenho uma admissão de 90 pessoas, 60, ao invés de eu fazer manualmente, eu peço para esse executivo inserir para mim. E o cadastro fica válido automaticamente. Então, se eu tenho, por exemplo, isso é uma facilidade que eu vejo na 99 muito grande frente à concorrência, que é o cadastro. Né? Tanto eu quanto os meus analistas, assim, o nosso time sabe disso e percebe. Por exemplo, eu não dependo do meu usuário. Então, assim, eu não preciso que a pessoa receba um e-mail para ativar essa conta. Se eu tiver colocado todos os dados completos lá, principalmente o número de telefone, que é o que realmente associa a conta, o voucher vai estar disponível no app da pessoa, automaticamente, e ela não vai precisar ativar nada por ela própria. Então, quanto menos eu dependo do meu usuário para que essa conta fique ativa e ele consiga usar, mais rápido. Então, nisso, existe uma eficiência muito grande. Né? Então, quanto a essa parte, realmente a 99 é muito diferenciada. Eu não tenho problemas de cadastro, normalmente. Muito bom. Vou tentar só complementar uma coisa, não sei se você me permite. Quando essa facilidade de fazer isso, ela traz também uma tranquilidade no controle. Porque ao mesmo tempo que você contrata pessoas e você precisa rapidamente, para quem de fato tem a necessidade e o direito de utilizar o serviço, toda essa facilidade de você subir. Mas quando essa pessoa sai, automaticamente também a gente tira do sistema. Né? Então, quer dizer, a gente tem uma forma muito fácil de fazer isso e que também traz uma tranquilidade para a empresa dizer quem pode pegar aquele tipo de serviço, em qual momento. Você pode colocar, por exemplo, um limite, você pode colocar horário, pode colocar cidade. Você pode configurar isso de muitas maneiras para você ter uma tranquilidade que, independente de você controlar com todos os relatórios que vêm depois, você também controla no antes, ou seja, você cria uma governança para que seja a melhor utilização possível daquele serviço. Então isso também acho que é bacana comentar sobre essa facilidade de implementação. Isso, né? Acho que mais do que isso, assim, a empresa ela tem que ter políticas, né, tanto de viagens, que as políticas de viagens e reembolso, enfim, que compilam todas essas informações nas empresas. Essa política tem que estar muito clara para todos os funcionários. Esse é um grande desafio do meu time hoje, né? É justamente ter a política clara para que todos consigam seguir. Mais do que a governança dentro da própria plataforma, do aplicativo, é explicar a responsabilidade de uso desse funcionário, né? Então, assim, existem algumas diretrizes para que ele use e a gente tem que deixar claro para ele como ele deve usar, né? Um tipo mesmo assim de escolinha, né? Olha, a gente deixou aqui, é bacana, é para usar quando for necessário, existem essas regras que determinam isso, tanto que hoje a gente não estabeleceu nenhuma regra dentro do aplicativo, né? Existem N realmente, eu acho isso muito bacana, mas hoje dentro do nosso escopo de trabalho fica muito difícil, dentro da própria plataforma, criar essa diretriz sem ferir, às vezes, uma pessoa que está em treinamento no fim de semana ou em viagens, né? Ou viajando fora do estado, fora da cidade. Então, a gente prefere mais, assim, realmente passar a informação. Hoje a gente tem alguns sistemas internos na empresa, como Workplace, justamente para tentar difundir, né? A gente tem uma equipe bem focada nesse trabalho atualmente, né? Que é para deixar todos os funcionários muito alertas sobre o que é importante. E eu acho que o app, nesse caso, assim, também ajuda a dar essa visibilidade, né, na nossa política. Né? Acho que é legal. Agora, falando sobre fraudes ainda, né? Com o sistema convencional de cooperativas, com aquele boletinho, dá para arredondar o valor, dá para fazer um combinado com o taxista, enfim. Exatamente. Como que é esse cenário antes e o de agora com relação a isso? Ainda tem como fazer algum acordinho ou não? Com a plataforma da 99 Corp, eu te asseguro que não. E eu vou dizer por quê. A gente tem uma tecnologia que é um taxímetro virtual. Então, isso independe do passageiro e do motorista. Então, isso é super controlado pelo aplicativo, pela estrutura da 99. Então, isso é a primeira coisa. E aí, voltando ao que, num ambiente onde você não tem essa plataforma, não existe controle quando você tem, imagina, milhares de viagens por mês, por semana,
E aí vem aquele monte de papel, não existe controle com relação a isso. E a brincadeira que eu faço é que a gente também educa o mercado, né? Quando a gente tinha uma situação no passado, aquela velha perguntinha, quando a gente pedia um recibo para o motorista, ele vira para trás e pergunta, o senhor quer de quanto? Né? Isso é uma coisa que era super comum. Né? A segunda coisa é a história do controle. Você não consegue controlar, não consegue criar uma gestão em cima desse serviço. E quando você não controla, naturalmente, você acaba gastando mais do que você deveria gastar. Esse é o segundo ponto. Quando a gente pensa sobre a implantação de uma plataforma como essa, se a gente vamos imaginar que esses dois pontos não aconteçam, que aconteçam tudo bem, não exista nenhuma má fé de passageiro ou de motorista e tal, tem um terceiro ponto muito importante, que é o negócio que você tocou, que é o negócio do arredondamento. Então, quando a gente... E os estudos mostram, a gente tem já uma base super grande de clientes, talvez a Stone seja parecida com isso também. A gente tem ganhos a última fatura que você paga para o sistema ou os provedores que você tinha antes. Para a primeira fatura da 99, os ganhos chegam a 60% no primeiro mês. E aí o 60% ele acontece, mas ele não é comum. 40% é comum. E por que é comum? Quando você pensa, e é justamente pelo terceiro ponto, que é o arredondamento. Imagina que você tem uma corrida que deu 22,37. Se for pelo aplicativo da 99, vai dar 22,37 e é isso que vai ser cobrado ou da empresa ou no cartão de crédito do passageiro, vai ser exatamente esse valor. O 22,37, normalmente ele vira 25. E quando a corrida foi muito boa, como não é num caso corporativo, é super natural isso acontecer, o dinheiro não é nosso, a gente faz boa ação com o dinheiro da empresa, eu dou uma caixinha de mais R$5 e a corrida sai por R$30. Então, se eu tiver muita sorte, o 22,37 vira 23, o comum é virar 25 e não é incomum virar 30. Multiplica isso por milhares de corridas que acontecem semanalmente, mensalmente. Esse é o balanço que acontece ao final do mês. E aí você pega o mês, multiplica por 12, esse é o tamanho do buraco que se tem para as empresas ao final do ano. Então, fraude é uma questão muito séria quando a gente fala sobre isso. Existem várias formas de você fraudar isso. Né? Descontrole acontece com absolutamente todo mundo. E você educar também os seus funcionários para ter uma política de utilização de qualquer recurso, nesse caso que a gente está falando de mobilidade, da melhor maneira possível, também é super bacana. E a gente acaba provendo essas coisas de uma forma super simples, tranquila e muitas vezes intuitiva, né? E dando a tranquilidade para que empresas como a Stone dizem, olha, no meu caso eu tenho liberdade com responsabilidade, vocês utilizem da maneira que for, né? Mas tem outras empresas que também, cada uma delas tem a sua política e a gente pode customizar isso da melhor maneira possível. A gente entende que isso é muito bacana e funciona muito bem. Com certeza, acho que é a maior preocupação, né, dos empresários. Bom, uma vez que a pessoa instalou ali o aplicativo na 99, ela tem a opção de fazer as corridas pela empresa e quando for para o pessoal, ela também... O aplicativo é sempre único. Então, quando a gente baixa o aplicativo da 99, eu faço o meu cadastro, que é super simples, super rápido. E aí eu tenho a opção de cadastrar um cartão de crédito, um outro meio de pagamento como um PayPal. Posso simplesmente não cadastrar nada e pagar as minhas corridas no carro com o meu cartão, para quem aceita, para o motorista que aceita, nas maquininhas, as maquininhas, né? Em dinheiro, enfim. E aí eu tenho várias opções. E quando eu entro numa empresa que trabalha com 99 Corp, é o que acontece quando a gente faz o registro do funcionário. Ele automaticamente, no mesmo aplicativo, ele abre a opção de ter o voucher 99. E aí as corridas que forem feitas do ponto de vista pessoal, eu utilizo as formas de pagamento pessoais. E quando for uma corrida corporativa, eu simplesmente mudo no momento de pedir o carro e coloco o que é corporativa. E aí cada empresa a gente tem uma série de opções, mas cada empresa tem uma forma de fazer isso. Eu coloco a justificativa, o centro de custo, enfim, coloco todas as informações e automaticamente isso alimenta o sistema para isso. Então, o aplicativo é sempre único e me dá essa flexibilidade de eu conseguir pegar corridas corporativas ou corridas pessoais utilizando a mesma rede. Isso é uma outra coisa importante. A rede de motoristas
da 99, ela atende tanto o passageiro pessoa física quanto o passageiro pessoa jurídica. Importante frisar isso. Exato. Sim. Termucci, os funcionários que viajam aí pelo Brasil todo, eles sempre têm a possibilidade de encontrar motoristas da 99 em outras cidades, em outros estados? Sim. O nosso objetivo com a parceria da 99 é justamente a capilaridade. Né? Então, a gente quer que o funcionário tenha a comodidade de encontrar o motorista onde quer que ele vá. Então, esse é o nosso desafio. Né, o desafio. Esse é o desafio. É um desafio grande, o Brasil é gigantesco. Exato. Né? E, assim, nós somos uma empresa em expansão, nós temos polos. E hoje, assim, o desafio é justamente encontrar dentro de um parceiro comum, né, esse desafio de abranger mesmo, né, e atender tudo que a gente hoje está alcançando. Então, a 99, ela vem com esse objetivo dentro, né. Estão caminhando juntas as duas empresas, né? Isso aí. E é um belíssimo case, porque pensando em Stone, quando a gente pensa em Stone, onde tem varejo, sim, tem varejo, tem Stone. Né? Onde tem Stone, que é o nosso cliente, tem que ter 99. Exatamente. Então a gente carrega aí os mesmos desafios. Exatamente. Eu acho que hoje o objetivo da empresa é oferecer para o funcionário algumas facilidades, como eu falei anteriormente, que ele consiga realmente ter as ferramentas de trabalho ali, né, disponíveis para ele. E não estar naquele processo horroroso de várias problemáticas, onde ele encontra vários obstáculos, que cria aquela situação de vitimismo. A gente quer que o funcionário tenha as ferramentas, que ele consiga usar essas ferramentas e assim ele ter sucesso, né, na demanda, no trabalho que foi, né, competido a ele. Então, hoje nosso time tem esse principal objetivo mesmo, de ajudar cada vez nosso funcionário a usar essas ferramentas, esses recursos e passar as informações. A gente não pode ser ingênuo, a gente sabe que fraude acontece. A gente tem alguns valores muito específicos na empresa, que todos, assim, a gente percebe que as pessoas seguem, elas vestem mesmo a camisa nesse sentido, com os valores que a gente agrega ali na rotina de trabalho. Mas a gente sabe que eventualmente coisas chatas podem acontecer. A gente está lidando com pessoas. Exato. São muitos motoristas. Exato. Então, a gente já teve poucos casos assim em que aconteceu alguma coisa chata, às vezes do motorista a levar em consideração a falta de conhecimento do nosso funcionário sobre o aplicativo, a plataforma. Então, até por isso existe essa preocupação mesmo, sabe? Da gente passar, olha, você está no carro, você está segurado. Sabe? Se vocês forem passar por um pedágio, não é sua obrigação pagar por esse pedágio em momento algum. Não deixe que o motorista use esse argumento com você. Legal, por quê? Por que acontece? Taxa intermunicipal, sabe aquelas coisas que às vezes... Acontecem muitas coisas nesse sentido. Eu acho muito chato, porque o funcionário fica exposto. Eu não acho que o funcionário tem que ter um cartão de crédito com um valor absurdo e estar com dinheiro na carteira. Eu não acho isso seguro para ele. E ele passar por uma situação dessa é constrangedor. Né? Então já aconteceram uns 2, 3 casos parecidos e a gente conseguiu, junto com a 99, resolver. O motorista foi notificado imediatamente, o que foi assim, eu achei isso super bacana, esse feedback mesmo, né? Então participei de todo o follow-up do que estava acontecendo, porque assim, eu não quero que meu funcionário se sinta lesado. Por quê? Ele vai ter que depois pedir um reembolso. Exato. E ele vai ter que justificar por que aquilo aconteceu. Exato. E é o que ninguém quer. Exato. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? Então, assim, eu acho que essa questão da idoneidade, né, entre todos que estão ali, entre todas as frentes, a gente torce, mas nem sempre acontece. Né? Então, a empresa, assim, nosso time é responsável também por tentar orientar e ajudar as pessoas. Hoje eu tenho, assim, junto com a minha executiva de conta, sempre uma resposta rápida sobre tudo. Então, muito bom. Esse diálogo que tem com a 99 que é muito interessante. Infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, só que eu quero terminar com uma perguntinha, ainda falando sobre o planejamento aí de expansão. Legal. Eu já recebi um e-mail falando, indique a 99 para alguma empresa que você pode ganhar enfim, algum benefício. Conta pra gente sobre essa ação. Isso é muito legal, Mafê. A gente, como eu falei, a gente tem um trabalho e uma missão de fazer uma evangelização muito grande para o mercado. E a gente acredita muito e é muito focado em oferecer a melhor tecnologia com o melhor serviço para os nossos clientes. A gente acredita tanto nisso que a gente tem um desafio pessoal de ser a empresa mais focada em cliente
não só do Brasil, mas do mundo. No primeiro momento, neste nosso negócio, e depois, quiçá, ser uma referência do que o mercado chama de Customer Centric para todo mundo. E a gente faz uma série de coisas. Uma delas é, por exemplo, nós dirigimos. Como o meu negócio é dirigir, além de eu atender no call center, quando eu tenho esse tipo de coisa, eu atendo. Uma vez por mês eu pego o carro, eu e a liderança toda, vai para a rua para sentir na pele que de fato isso acontece. E quando a gente coloca esse tipo de coisa, a gente acredita muito que, além de toda a estrutura de marketing, de vendas, de marca e tal, a indicação é muito importante. Então, quando a gente fala do member get member, né, ou seja, indica para um amigo, né? Então a gente quer que a gente indique para um amigo porque você está satisfeito, essa é a nossa primeira missão, mas ao mesmo tempo a gente também gosta de premiar sobre isso, né? Então esse programa é um programa, acho que muito bacana, tem um sucesso muito grande e a gente coloca de fato para quem tem uma indicação de uma empresa, de um amigo, de um colega ou de qualquer outra coisa que gostaria de ter acesso a esse serviço da 99 Corp, entra no nosso site, tem lá toda a estrutura lá 99taxis.com/indique. Se não tiver errado, acho que é exatamente isso daí. Se for o caso, depois a gente faz uma errata. E você pode ganhar até R$1.000 em corridas. Olha então, só. se a empresa assinar com a gente e tem umas regrinhas lá, né, só pela indicação tem R$50, e aí tem toda uma escala com isso. Mas tem muita gente ganhando muita corrida com a 99 e eu fico cada vez mais feliz com relação a isso, porque a gente deixa a pessoa que indicou feliz, a outra parte também feliz, porque está tendo um serviço muito bacana, e a gente, obviamente, também feliz por estar o cliente sempre prestando é o melhor vendedor, não né? tem dúvida, é isso mesmo. Certo, bom, então esta live chega ao fim agora. Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, Leandro, Termucci. Obrigada. E agradecer a sua participação, você que está nos assistindo. A gente volta na semana que vem com outro assunto. Até mais. Valeu.